Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer aqui uma revisão do Enem, daquela apostila que está na página 252. Eu selecionei aqui alguns exercícios para a gente fazer. Então, começa aqui na página 252. Esse segundo exercício diz: o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em uma situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a freagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, a gente vai ter aqui, no caso, duas situações. A primeira, tanto para o atento e o desatento, os dois vão acelerar, a gente vai ver qual a distância que eles percorrem acelerando e a distância que eles percorrem brecando, tá? Então, a gente tem acelerar e brecar para o atento e também para o desatento. Então, vamos lá aqui, primeiro, para o atento. Então, no caso, quando ele acelera, vamos ver qual que é a distância que ele vai percorrer aqui, quanto ele vai estar acelerando. Então, o que você tem? Ele vai chegar até a velocidade de 14 metros por segundo. Dá para a gente fazer isso aqui por Torricelli. Então, vamos ver aqui a distância que ele percorreu acelerando. A velocidade final é 14 elevado ao quadrado, a inicial é 0, duas vezes a aceleração, que vai ser 1, que ele te deu aqui, ó, 1 metro por segundo ao quadrado quando acelera, vezes ΔS. Fazendo aqui a conta, 14 ao quadrado vai dar 196, zeros aparece, igual a 2 ΔS. 196 dividido por 2, isso daqui vai dar 98 metros para ele, enquanto ele acelera. Agora vamos ver aqui qual que é a distância que ele percorre quando ele breca, certo? E ainda o motorista atento. Vem aqui e usa também Torricelli, tá? Então, aqui igual ficou estranho. Então, a velocidade final é 0, que ele vai parar. Ele estava a 14 metros por segundo quando ele começou a brecar. Duas vezes a aceleração, que agora vai ser menos 5. Quando ele acelera, eu chamei positivo, quando ele breca, vai ser negativo. Então, ficou 0 igual 14 ao quadrado é 196, menos 10 ΔS. Joga para lá, ficou 10 ΔS igual a 196. ΔS vai dar aqui 196 por 10, vai dar 19,6 metros, certo? Essa distância que ele percorre enquanto ele breca. Ou seja, o que vai acontecer aqui, no caso, no total, para esse motorista? Então, você tem aqui, ó, no total, qual foi a distância que ele percorreu? A distância total foi a distância enquanto ele acelera, vamos chamar isso aqui de 1, e o quanto ele breca de 2, a distância enquanto ele acelerou, mais a distância enquanto ele brecou. Então, isso vai dar 98 mais 19,6. A gente tem aqui, então, a distância total de 117,6 metros. Isso daqui para o motorista atento. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o motorista desatento, certo? Então, vamos aqui, pega a mesma situação, só que agora a gente está fazendo com o motorista desatento. A gente vai ver aqui, então, enquanto ele acelera, tá? E depois vamos fazer aqui do lado a distância que ele percorre enquanto ele breca. Então, vamos usar aqui o mesmo Torricelli, tá? Você tem, então, qual que vai ser a velocidade? Aqui, no caso, o desatento, ele levou 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Como a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, se ele ficou 1 segundo a mais e o outro freou quando estava com 14, ele ficou 1 a mais, ficou para 15, tá? Então, aqui no caso, até se você quisesse, você poderia calcular aqui, ou se não faz por lógica igual eu fiz.
Então, o que você tem? A velocidade inicial é 0, a aceleração é 1 e ele ficou 15, então a velocidade dele foi de 15 metros por segundo. Esse daqui do desatento, tá? Que seria, no caso aqui, para ele começar a brecar. Ou se não, faz pela lógica mesmo, isso que eu fiz. Como a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, ele ficou 1 segundo, o outro freou com 14 e esse começou a frear com 15. A velocidade inicial é 0, 2 vezes a aceleração aqui, no caso, que é 1, vezes ΔS. Então, ele acelerou durante 15 segundos. Então, fica 15 ao quadrado, vai dar 225, igual a 2 ΔS. Aí fica 225 dividido por 2. O ΔS aqui, no caso, vai ser, então, de 112,5 metros que ele fez acelerando. E para brecar, usa a mesma coisa. Também usa aqui o Torricelli. Tá? A velocidade final é 0, a inicial os 15, 2 vezes a aceleração aqui, menos 5 que ele está brecando, vezes ΔS. Então fica 0 igual a 225 menos 10 ΔS. 10 ΔS vai ser igual a 225, ou seja, ele vai percorrer aqui uma distância de 22,5 metros. Tá? O que vai acontecer aqui no total? Qual que é a distância total que ele percorre? Vai ser a distância total, vai ser que quando ele acelera, mais quando ele breca. Chama aqui de 1 e chama aqui de 2, ou seja, isso daqui vai dar 112,5 mais 22,5. O deslocamento total do desatento vai ser de 135 metros. E aí você faz a diferença. A diferença aqui vai ser a distância do desatento, que é 135 que a gente achou. Volta aqui, o atento é 117,6 menos 117,6. Essa diferença aqui das distâncias dá 17,4 metros. Tá? E aí a gente chega na nossa resposta final, 17,4. Isso daqui vai ser, então, a alternativa E. Certo? Chegamos aqui, então, nesse exercício, é a alternativa E. Então, tem que fazer para o atento a distância enquanto ele acelera, depois a distância enquanto ele breca. Para o desatento, a mesma coisa. A distância que ele percorreu enquanto acelerava, depois a distância enquanto brecava. Acha as distâncias totais, tira uma da outra, ou seja, deu 17,4 metros. Isso porque o cara ficou 1 segundo só no celular, tá? Então, esse 17,4 pode ter provocado um acidente aí. Então, continuando. Esse terceiro fala o seguinte, ó. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Ou seja, no início ele vinha com uma certa velocidade constante, depois ele breca. E olha que é algo que não é comum. Ele te deu gráfico de velocidade pela distância. Normalmente ele te dá velocidade por tempo, espaço por tempo. Normalmente é em função do tempo. Aqui é a velocidade em função da distância. Ou seja, o que vai acontecer aqui? O que relaciona isso é a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli é uma equação do segundo grau. Então, velocidade em função da distância aqui é uma equação do segundo grau. Então, o gráfico tem que ser uma curva. Então, o que atende a esses requisitos vai ser aqui justamente a alternativa D. Por quê? Qual a diferença do D para o C? É porque no D ele anda primeiro com uma certa velocidade constante para depois começar a brecar. E aqui ele já está brecando direto. Tá? Então, a alternativa correta vai ser aqui para essa questão, a alternativa D, porque é uma equação do segundo grau. Velocidade em função do espaço vai ser uma equação do segundo grau.
Cuidado, equação da velocidade em função do tempo, v igual a v0 mais at, é uma equação do primeiro grau. O gráfico seria uma reta. Só que é velocidade por distância. O que relacionou foi justamente Torricelli. Então vamos para mais um. Esse quinto exercício aqui fala: visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aros são: o que vai acontecer? O cara pôs uma roda maior, tá? Se ele pôs uma roda maior, vai dar uma certa, você não pode simplesmente, vou trocar assim, dá alguns probleminhas. Como você ficou com uma roda maior, o que aconteceu com o carro? O carro ficou mais alto. Ou seja, se o carro ficou mais alto, o centro de gravidade ficou mais alto. E aí, o que vai acontecer? Já percebeu que carro de corrida é tudo baixinho? Carro esportivo de corrida, os carros são todos baixos. Por que esses carros são baixos? Porque dá mais estabilidade. Tipo, caminhonete, carro muito alto, é muito mais fácil de capotar. Por quê? Você tem aqui, um carro mais alto, faz de conta que essa caneta aqui representa o carro. Se aplica uma força pequenininha aqui, fica mais fácil de tombar. O centro de gravidade está dessa distância, por exemplo, aqui no meio, você tem uma certa força para tombar. Se ele está mais baixo, eu preciso fazer uma força maior. Se ele está mais alto, eu aplico uma força pequenininha e ele tomba, tá? Então, essa é uma das consequências. Então, vendo aqui as alternativas, a alternativa correta vai ser justamente essa alternativa A, que fala: elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável. Ficou mais alto, é mais fácil de tombar. Qualquer força que dá, ele vai tombar, tá? Claro que também não é assim, nossa, qualquer toquinho que você der já tomba. E ele vai aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. A alternativa correta aqui vai ser a alternativa A. E aí você fala, por que aumenta a velocidade? Porque o carro foi projetado por uma roda de aro 15 polegadas. Ou seja, você tem aqui a roda, ela vai percorrer uma certa distância. Deu um giro, percorreu uma certa distância. Se você tem aqui, exagerando aqui, uma roda maior, o que vai acontecer? A distância que percorre é maior. Então, você percorre uma distância maior a cada volta. Então, o que está acontecendo? Você está numa velocidade maior, tá? Só que o velocímetro está programado para a configuração de fábrica, para um aro de 15 polegadas. Então, você desregula. Então, precisaria, não é simplesmente vou sair trocando tudo isso. Então, acontece essas duas coisas. Aumenta o centro de massa, o carro fica mais alto, claro, a roda é maior, tá? Fica mais instável, fica mais fácil de tombar e vai marcar a velocidade. O carro tem uma roda maior, ele percorre uma distância maior a cada giro. Então, ele está mais rápido que o velocímetro marca. Então, estou a 100 km por hora. De repente, você fala, estou a 100, mas o radar te mutou, porque na verdade você não está a 100, você vai estar numa velocidade maior do que isso, certo? Então, a alternativa correta vai ser essa alternativa A. Continuando aqui, vamos para o exercício 6. Diz: a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado, de acordo com a figura. Um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Tá? As engrenagens vai ser proporcional à quantidade de dentes e vai ser proporcional ao raio. Quanto mais dentes, eu preciso de uma engrenagem maior, porque os dentes têm que ser do mesmo tamanho para encaixar, para elas girarem. E deu aqui as engrenagens A, B, C e D e a quantidade de dentes em cada engrenagem. E aí, o que ele fala? Deu aqui a frequência do motor. Então, você tem a frequência do motor, vai ser 18 RPM, 18 rotações por minuto. Então, aqui a frequência do motor
vai ser justamente de 18 RPMs. A engrenagem A está grudada no motor, então a frequência A também vai ser de 18 RPMs. E aí a gente vai fazendo justamente a relação sempre de duas em duas engrenagens. Vou fazer primeiro a engrenagem A e a engrenagem B. Fica raio A, frequência A, a famosa fórmula do Rafa, igual raio B, frequência B. O raio você pode pôr a quantidade de dentes, tá? O A tem 24, a frequência do A vai ser 18, o raio B tem 72 dentes, né? É proporcional, fez a frequência. E olha o interessante, ele deu aqui proporcional, 24 com 72, e simplifica por 24, fica 1 e 3. Em outras palavras, a engrenagem B é o triplo da engrenagem A. Quem é maior, gira menos. Quem é menor, gira mais. Ou seja, como o B é 3 vezes maior que A, ele vai girar 3 vezes menos. Ele vai ser 3 vezes mais lento. Então, aqui no caso, ó, fica 18 por 3. A frequência da engrenagem B vai ser 6 RPMs. Achei a frequência da engrenagem B. Aí, o que está acontecendo? Tanto a engrenagem B como a engrenagem C, elas estão juntas, estão no mesmo eixo. Então, a frequência da engrenagem C é igual à frequência da engrenagem B, que também vai dar 6 RPMs. Tá? E aí você relaciona a engrenagem C com a engrenagem D, que é a engrenagem do ponteiro. Então, faz raio C, frequência C, igual raio D, frequência D. Pegue aqui as quantidades de dentes que proporcional ao raio. Raio C vai ser 36, a frequência C é 6, raio D é 108, vezes a frequência D. Vem aqui e deu uma simplificada também. O 36 com 108 também é 3 vezes maior do que o outro. Ou seja, quem é maior gira menos. Fica aqui o 6 dividido por 3, e isso daqui vai dar a frequência do D, que é igual ao do ponteiro, que vai dar 2 RPMs, 2 rotações por minuto. Isso daqui, então, vai ser a alternativa B. Então, essa relação já dá para você fazer. Daria para você fazer de cabeça isso. Do 24 por 72, o 72 é 3 vezes maior que 24. Então, a engrenagem B é 3 vezes mais lenta. Então, uma era 18, 18 por 3 ficou 6. Do B para o C, estão no mesmo eixo, a mesma frequência. E do C para o D é 3 vezes maior. 108 é o triplo de 36. Ou seja, o D vai ser 3 vezes mais lento. 6 dividido por 3 vai dar 2 RPMs. Tá? É um estilo de exercício que costuma aparecer bastante. Certo? Vamos para o sétimo exercício, que diz: em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e a velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. Ou seja, as condições da experiência igual para todo mundo, claro. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Aí deu os cintos 1, 2, 3, 4 e 5 e deu aqui os gráficos. Aí ele pede: qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Ou seja, é o que demora mais tempo para você parar, tá? E o que demora mais tempo aqui no caso para parar vai ser esse cinto aqui, ó, desse tracejadinho aqui, que é o respectivo cinto 2. Esse cinto aqui, ó, o tempo vai ser, aqui no caso, esse tempo aqui, ele vai ser menor, o maior tempo que a gente tem aqui. E a aceleração aqui, tá vendo que ela não é tão alta assim também. Então, o que que você faz?
para a gente descobrir que seria esse 5,2 aqui, que vai ser aqui a alternativa B. Que fórmula que a gente usa? Você faz resultante é massa vezes a aceleração. Pode chamar de R e de F, a força que está aplicada no 5. A aceleração é ΔV por ΔT. Ou seja, o que acontece? Quanto maior o tempo, menor vai ser a força que vai estar sujeito sobre a pessoa. Então, o cinto mais seguro vai ser justamente esse D, tá? Então, seria justamente isso aqui. Ou você pode pensar também em função da aceleração. Quanto menor variou essa aceleração, menor foi a força. Então, a alternativa correta vai ser justamente essa alternativa B. Continuando aqui, vamos para o exercício 11, que fala: a invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era 3.000 quilos e que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento, de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Deu a figurinha. O número mínimo de polias móveis utilizadas nessa situação por Arquimedes foi o que acontece? O que a polia faz? A polia móvel, ela facilita a força que você quer puxar. Então você faz uma força pequena e ela exerce uma força grande do outro lado. Então aqui no caso ele vai puxar com uma determinada força de 400 newtons e aqui vai transferir uma força grande. Nesse caso, como a polia está associada com dois fios passando por ela, o que acontece? Essa força que está aqui, ó, é o mesmo fio. Você tem aqui, ó, o mesmo fio, você tem a mesma força. Então aqui ficaria F e F. Então você tem a força aqui. O que transmite para cá, numa velocidade constante, vai ser o dobro. Vai ser 2 Fs. Esse outro fio aqui, ele faz o quê? Ele vai estar sujeito a essa mesma força aqui de 2 Fs. Então fica 2 Fs aqui e 2 Fs aqui. O que ele faz? Transmite uma força de 4F. Se tivesse outra polia, 4F e 4F, transmitiria de 8F, depois 8F mais 8F, 16 Fs, e depois o 16 mais 16, 32, e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Ele tem que vencer esse atrito. Você tem um atrito, você tem um peso, você tem aqui a normal, e essa força aqui no caso, ele não desenhou, claro, todas as polias, né? Mas eu preciso vencer justamente esse atrito. Tem que ser uma força no mínimo igual ou maior que esse atrito. Calcula o atrito. O atrito é o coeficiente vezes a normal. A normal tem o mesmo valor aqui do peso. O peso vai ser a massa vezes a gravidade. E aí é substituir. O coeficiente vale 0,8. A massa do navio vale 3.000 vezes a gravidade, que é 10. Então ficou 0,8 vezes 10 dá 8. 8 vezes 3.000, 24.000 newtons. Tá? Eu preciso de uma força igual ou maior que 24.000. O que a primeira polia faz? Ele exerce uma força F, dobra essa força. Então, na primeira polia, aqui no caso a gente tem aqui, ó, polias móveis, claro, só as polias móveis que acontece isso. Na primeira polia, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa polia aqui, eu apliquei uma força aqui, no caso de 400, e essa primeira polia vai dobrar, ela vai me fornecer uma força de 800. Ainda não é suficiente para o 24.000.
A segunda polia dobra esse 800, vai para 1.600. A terceira polia móvel, sempre polias móveis, vai ser 3.200, dobrou 1.600. A quarta polia vai dobrar o 3.200, fica 6.400. A quinta polia dobra o 6.400, fica 12.800, ainda não é suficiente. E a sexta polia dobra esse 12.800, vai dar aqui 25.600. Ou seja, 25.600 é suficiente agora para você vencer os 24.000. Então, eu preciso, no mínimo, de 6 polias móveis para eu conseguir esse fato, né, de eu puxar, aplicar uma força de 400 e eu vou conseguir puxar aqui esse navio aqui de 24.000 newtons, vencer esse atrito. Então, eu apliquei uma força de 400, a primeira polia móvel, você dobra essa força, a segunda dobra a força da primeira, a terceira vai dobrando e assim por diante, até eu chegar aqui no 25.600 newtons, certo? Então, a gente chega aí nesse resultado. Continuando, a gente tem aqui esse 13º que fala o seguinte, ó. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Deu lá a mola, deu o cubo, deu o trilho. E ele fala, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada em 4 vezes, o projetista deve. Aí ele quer saber, manter a mola e aumentar 2 vezes sua deformação, manter a mola e 4 vezes deformação, manter a mola 16 vezes deformação, trocar a mola por outra constante elástica 2 vezes maior, trocar a mola por uma constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação, e a gente vai ter possibilidades. Ou seja, quando a mola estiver totalmente deformada, eu só tenho energia potencial elástica. E a hora que solto o corpo, eu só tenho cinética. Então, você vai usar o conceito que energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. No início, eu só tenho potencial elástica e no final, eu só tenho cinética. Potencial elástica vai ser kx ao quadrado por 2 e a cinética vai ser massa, velocidade ao quadrado por 2. Vem aqui, safe a vida do 2, tá? Passa essa massa aqui dividindo. Ficou constante vezes deformação ao quadrado pela massa igual velocidade ao quadrado. Eu vou tirar a raiz quadrada disso e vou dar uma invertida. A velocidade vale raiz de constante deformação ao quadrado pela massa. Deformação ao quadrado tira para fora. Fica a velocidade, vai ser deformação vezes constante pela massa. Ou seja, essa é a relação entre a velocidade, a deformação, a constante e a massa. Eu posso mudar aqui. Eu quero, no caso, no que a gente tem aqui. Você tem aqui, ó, a situação. Eu quero fazer o quê? Que a velocidade fique 4 vezes maior. Então, uma das possibilidades, você vai fazer o quê? Se eu aumento aqui em 4, eu posso mudar simplesmente na deformação, fica 4 desse lado também. Eu aumento 4 vezes a deformação e não mexo nada na mola. Essa é uma primeira possibilidade, que é justamente o que ele vai dar aí como resposta. Depois eu vou falar de outras possibilidades. Então, mantenha a mesma mola, não mudei a constante, e aumentar 4 vezes a sua deformação, que é essa resposta que ele te deu, que vai ser aqui a alternativa B. Outra situação possível seria o seguinte, ó, você pega aqui, contém aqui a velocidade, fazendo aqui um outro caso, eu faço o quê? Eu quero que aqui a velocidade fica 4 vezes maior. Eu mudo a constante. Eu deixo a constante 16 vezes maior. Por que eu deixo 16 vezes maior? Porque raiz de 16 vai ser 4, né? Você fazendo aqui, ó, você pegou aqui esse 4 para cá, aí você mantém a proporção. Esse raiz de 16 aqui fica 4. E aí você aumentou 4 de um lado, 4 do outro. Opa, desculpa aqui, que aqui também aqui embaixo é
pela massa, né? Aqui é M. Outra possibilidade seria eu alterar isso daqui pela massa, mas não tem nada, ele não fala nada disso daqui, de você alterar essa relação aqui com a massa, tá? Então, você teria possibilidades. Ou a possibilidade que ele tem na resposta vai ser justamente você deixar essa deformação 4 vezes maior, que vai ser aí a alternativa B, certo? E vamos aqui para o nosso último exercício, que eu selecionei, que é esse exercício 19, que fala: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Aí ele pede: a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, eu preciso ver aqui o tijolo aqui em cima, tá? Ele caindo até o capacete do cidadão, né? Até bater aqui no cidadão, tá? Bater na cabeça do cidadão, que vai ter aqui uma altura de 5 metros. O que você tem que saber? Faz a velocidade inicial aqui é 0. Você vai fazer energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, para a gente ver qual a velocidade que esse tijolo chega na cabeça do infeliz. Lá em cima eu só tenho potencial gravitacional e aqui embaixo eu só tenho cinética. Então fica massa, gravidade vezes altura igual a massa, velocidade ao quadrado por 2. Ceifa a vida aqui da massa, gravidade 10, altura 5, velocidade ao quadrado por 2. 10 vezes 5 é 50, vezes 2 vai dar 100. V é raiz de 100, que dá 10 metros por segundo, certo? Só que, se você lembrasse da regrinha de Galileu, caiu de 5 metros, demora 1 segundo para cair e chega, antes de bater no solo, com 10 metros por segundo. Então, lembre sempre da regrinha de Galileu. Qualquer coisa, procure lá no YouTube dicas do vestibular da UFO. Coloca no Novo Colégio, UFO, eu dou relembrando isso aí da regrinha de Galileu. Quebra um galhão, guarde os números 5, 20, 45, 80 e 125. Vai lá que você acha tudo detalhado, melhor explicado. Mas guarde isso que você ganha tempo, tá? Achei aí que vai bater na cabeça do cidadão e vai parar esse tijolo na cabeça do infeliz. Você usa aqui o teorema do impulso. Impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo, variação da quantidade de movimento é massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. A força a gente quer saber, o tempo vai ser aqui, ele te deu, que é meio segundo. Vai parar, né, na cabeça do cidadão. A massa do tijolo é 2,5 kg, a velocidade que ele bate é 10. Ficou aqui, então, a força. Aqui vai dar menos 25 dividido por meio, tirando aqui do módulo, ficou 25 dividido ao meio, deu uma força de 50 newtons, tá? E aí que fala, isso equivale ao peso de quantos tijolos? O que você tem? Qual que é o peso de um tijolo? Vai ser a massa do tijolo é 2,5 vezes a gravidade, que é 10. O peso de um tijolo vai ser 25 newtons. Aí é só fazer a regra de 3, né? Um tijolo vai ter 25 newtons, 50 newtons vai ser quantos tijolos? Ou seja, vai ser o dobro, né? Isso daqui vai ser 25x igual a 50, vai ser 50 dividido por 25, a gente vai ter aqui 2 tijolos, certo? Ou seja, 2, isso daqui então vai ser a alternativa A. Então, a gente chegou aqui na alternativa A. Então, você usou aqui a conservação da quantidade de movimento. Eu poderia ter feito isso daqui também pela queda livre.
Você poderia ter feito lá, a altura vai ser gt ao quadrado por 2, você acharia o tempo, que é 1 segundo, depois você usa que é a velocidade igual a g vezes t. Ou, se lembrasse da regrinha de Galileu, já economizava todo esse tempo aqui para resolver o exercício. Certo? Então é isso. Então, espero que tenha ajudado. Boa prova, vá com calma que você está preparado. Valeu, até mais, um abraço. Tchau, tchau.